Agora a gente tem o exercício número 22, ele fala assim: um avião decola de um aeroporto e aterrissa 1 hora depois em outro aeroporto a 400 quilômetros. Se t representa o tempo em minutos, onde a partida do avião seja em minutos desde a partida do avião, seja xt a distância horizontal percorrida e yt a altura do avião. E aí ele pede que a gente desenhe aqui na letra A, esboce um possível gráfico da distância horizontal. Então, a gente vai ter o seguinte, um gráfico assim, ó, em que aqui a gente tem xt e aqui a gente vai ter t. E aí, a gente vai ter aqui a altura de 400. Bom, não a altura, tá, galera? É a distância. Falei a altura aqui, né? Mas é a distância. Aí o avião, ele vai sair do, sei lá, em relação à origem dele, que é o aeroporto, tem 400 quilômetros. Então, esse aqui é a nossa origem, 0. Então, ele sai da origem dele e vai, né, até chegar aqui no 400, beleza? E é isso para o gráfico A. Agora vamos ver o gráfico B. O gráfico B vai estar esboce um possível gráfico de yt. Por que eu desenhei assim? É porque, tipo assim, ó, o avião sai, né, ele ganha velocidade, aí ele meio que mantém a velocidade. Tem algumas variações, não sei dizer quanto, né, então eu coloquei meio inclinadinho assim. E aí, aqui ele vai perdendo velocidade até... Beleza, né, acho que dá pra entender. E na letra B, um possível gráfico de yt. Yt é a altura do avião. Então, o que acontece aqui? Vamos lá. Aqui a gente vai ter... Na altura do avião, yt e aqui t. O avião sai do ponto mais baixo, então ele ganha altitude, daí ele mantém aquela altitude até que ele chega no destino dele, ele desce e pousa, né? Então, mais ou menos isso. Na letra C, a gente vai ter o seguinte: velocidade no solo. Aí, nesse caso aqui, a gente vai ter um gráfico mais ou menos parecido, né, com aquele ali. A gente vai ter, por exemplo, ó, ele vai ganhando velocidade, quando ele chega, aí a velocidade se mantém, quando ele está no ar, depois ele desce e a velocidade vai caindo, né? Algo mais ou menos assim. É um esboço, né, galera? Não é pra ser uma representação fiel do que realmente acontece, né? Mas vamos lá. Aí a gente vai ter o que? A C e a D. Na D, a gente vai ter algo mais ou menos assim, ó. É óbvio que ele pede aqui, esboço possível gráfico da velocidade vertical. Bom, pessoal, nesse daqui a gente precisa convencionar algumas coisas. Ó. Por exemplo, a gente está falando da velocidade na horizontal, na vertical, na verdade. Ó. Esse daqui é a horizontal, aqui a gente tem a vertical. Então, quando a gente está falando de velocidade, a gente precisa convencionar alguns sentidos. Então, eu vou convencionar aqui que o sentido para cima é positivo e o sentido para baixo é negativo, ok? Então, a velocidade na vertical, ela faz o quê? Ela aumenta conforme ele sobe, daí ela se mantém e ela cai, porque ó, ele está subindo, né? O avião está subindo na vertical. Então ele chegou a atingir a altura que ele precisa. E aí ele vai deixar de subir devagarinho, ele para de subir. E aí a velocidade na vertical, ela fica aqui em 0. Depois, quando ele chega lá no destino, que ele precisa descer, a velocidade na vertical, ela vai aumentando, mas dessa vez no sentido negativo, porque ele está descendo. Então, a velocidade na vertical ela vai diminuindo, mais ou menos o mesmo tanto que levou para ele subir, né? Porque a altura, né? Mesma coisa. E aí, depois ele volta a desacelerar, e até que chega a 0 aqui, que é quando ele pousa, beleza? Então o gráfico é mais ou menos assim. E é isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais.